E aí, galera, a direita patenteou o cristianismo? Eu sou Rafael Cruz. Fala pessoal, beleza? Assim, eu vejo que praticamente todo mundo quer puxar pro lado dele a sardinha do cristianismo. Fala assim, se você é cristão, você tem que ser de direita. Aí, por exemplo, eu conheço neurose que fala que os cristãos deveriam ser de esquerda. Então, assim, eu acho que é uma coisa interessante que eu vou comentar aqui agora, que eu acho que a minha opinião vai ser bem diferente. Eu tô fazendo esse vídeo por quê? Provavelmente algumas pessoas aí vão pensar que eu tô fazendo pra elas, mas não é nada disso não. O que aconteceu? Eu já recebi uns 3 comentários aqui no meu canal falando assim: você é cristão e é de esquerda, isso é incoerência. É a mesma coisa do judeu querer morar com Hitler. Aí eu fiquei pensando assim, epa, pera aí, então é tão incoerente assim mesmo? A primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo, eu não sou de esquerda. Assim, não que eu tô falando que seja, nossa, é o fim do mundo ser de esquerda. Não, cara, não. Só que olha só, eu fui, assim, mesmo que com conhecimento superficial, favorável à PEC 241. Eu fui a favor do impeachment da Dilma. Eu fui a favor de não regulamentar o Uber, não tacar Estado no meio do Uber e bagunçar o Uber. Aí eu fico pensando assim, nossa, então quer dizer que eu sou um esquerdista que é contra impeachment? Sou esquerdista que apoia a PEC? Eu sou um esquerdista que defende tirar Estado dos meios de transporte? E para algumas outras pessoas também que pensam, ó, o cão tá fervoroso aqui, ó. Eu não vou parar de falar não. Para algumas pessoas que pensam que aborto é uma pauta de esquerda, tá viajando. Para as pessoas que pensam que liberação de drogas é pauta de esquerda, para vocês que querem falar que eu sou esquerdista, eu sou contra a descriminalização do aborto e eu sou contra a liberação total de todas as drogas. Então eu sou um esquerdista que é a favor do impeachment, apoiou a PEC, é contra Estado regulamentando demais serviços, sou contra o aborto, sou contra a legalização de todas as drogas e, para completar, eu sou a favor de penas mais rígidas para bandidos. Eu sou a favor sim. Em alguns casos eu acho que talvez até uma pena de morte seria aceitável, mas no mínimo a pena perpétua, a prisão perpétua para muitos crimes sim, que eu acho complicados. Aí, olha só o cara, então isso aí é ser esquerdista então. Não, mas na verdade é porque eu critico o Bolsonaro, né? Eu critico o Bolsonaro e o Nando Moura. E todo mundo que é de direita, aliás, todo mundo que não é de esquerda tem que apoiar o Nando Moura e o Bolsonaro, que se falou contra eles é esquerdista, é comunista, é capetista. Só que também eu não sou um cara conservador de direita, bonitão, eu sou. Não sou, cara. Tipo assim, por exemplo, eu sou a favor da união estável de pessoas do mesmo sexo no civil, sou a favor que elas possam adotar crianças. Eu apoio isso sim, eu sou contra a tortura em qualquer situação, sou contra regimes, ditaduras, sou contra isso tudo. Então olha só, então eu não sou o cara esquerdista que defende aquela pauta que as pessoas acham que é tudo de esquerda, mas também não sou um cara conservador que apoia Bolsonaro. Não, sabe, eu sou um cara centro, porque eu defendo algumas coisas de um lado, defendo algumas coisas do outro. É tão difícil entender isso? Mas o foco aqui não é para falar de mim, é para falar se um cristão pode ser de esquerda ou não, se todo cristão tem que ser de direita. Olha só, o pessoal está confundindo muito hoje em dia você ser de direita com ser conservador. E confundindo muito você ser de esquerda com você ser liberal. Quer dizer que todo mundo que é de direita tem que ser conservador e todo mundo que é de esquerda tem que ser liberal. Não pode ter um cara de direita liberal, um cara de esquerda conservador. É impossível. E assim, os próprios diagramas hoje em dia contrariam isso porque eles têm 2 eixos, X e Y. O X representa direita ou esquerda, que é a visão econômica da pessoa, os direitos, o que ela acha que o Estado tem que influenciar na economia. E você tem o eixo Y, que é em cima e embaixo, que ele representa a sua visão ou conservadora, que se chama autoritária, é meio complicado, né? Ou liberal, que vai mostrar o que você acha que o Estado deve influenciar nos direitos individuais das pessoas. Então, na verdade, falar que uma pessoa é de esquerda, você está falando muito mais da visão política dela do que da visão econômica dela, do que da visão de direitos individuais dela, entendeu? Então, assim, eu acho que até você falar que uma pessoa é cristã teria muito mais a ver com direitos individuais do que direitos econômicos, porque Jesus nunca chegou e ficou falando assim, assim
diz Deus. O governo tem que controlar a taxa de juros. O governo tem que injetar dinheiro na economia para poder girar. Não, Jesus não ficou dando pitaco nem economia de governo. Jesus, no máximo que ele falou foi que as pessoas, os cristãos, os seus seguidores, deveriam ajudar os outros, ajudar o seu próximo. Mas ele nunca falou nada de como que o governo tem que administrar as coisas. Por isso que eu falo que talvez até teria a ver mais com se você é conservador ou liberal, porque aí são opiniões sobre direitos individuais das pessoas, como o aborto, como a questão de redução de maioridade penal, como essas coisas. Talvez o cristão tenha mais a ver com isso do que direita e esquerda necessariamente. Mas aí, olha uma outra coisa também, sobre ser conservador e sobre ser liberal. Eu estou falando nesse eixo Y, que é cima e embaixo, o quanto você acha que o governo tem que entrar na vida das pessoas nos direitos individuais. O que é isso? A pessoa pode casar os homossexuais? O governo pode ir lá e determinar se ou não? O governo vai deixar as pessoas usarem drogas ou não? O governo vai permitir adoção por casais do mesmo sexo ou não? E aí, olha bem, Jesus em algum momento ele chegou a falar de como que o governo tem que agir nessas coisas? Não, ele não falou isso. Sabe o que Jesus falou? Por exemplo, olha só, Jesus falou que os seguidores dele não deveriam adulterar. Ele falou isso, não adultere. Inclusive, se você olhar para uma mulher com a intenção, já o pensamento você já está adulterando. Mas ele não falou que deveria o governo criminalizar isso. Entendeu? O Jesus, ele falou, por exemplo, que você tinha que respeitar o seu pai e a sua mãe. Mas ele nunca falou que o governo deveria transformar isso em crime. Nunca falou. Ele está querendo que isso seja sua vontade, não uma determinação sobre você. E essa é a minha crítica para as pessoas que querem pegar a Bíblia e transformar na Constituição, querem transformar aquilo em ser obrigatório, porque Jesus batalhou muito para a gente ter a liberdade de escolher e não ser obrigado a fazer, entendeu? Então veja bem, o seu posicionamento político ele determina a sua visão política, não a sua visão moral. Da mesma forma, por exemplo, o Odnilson Bom, ele fala que ele é contra as drogas moralmente, mas é a favor que não seja crime, que a pessoa tenha liberdade. Então você vê que você pode ter uma posição política a favor da legalização, mas uma posição moral contra, que é o mesmo caso do adultério. Eu posso ter uma posição política de que eu não quero que seja crime, que não quero que a mulher seja apedrejada, igual nesses países malucos do Oriente aí, mas eu não quero. Eu moralmente sou contra, mas politicamente sou a favor de não ser crime. Então, o meu posicionamento político está mostrando o que eu quero para a sociedade, politicamente, por leis. Mas isso não é necessariamente a minha vontade e a minha opinião moral sobre isso. E o evangelho, o cristianismo, ele está baseado na moral da pessoa, não na posição política, posição econômica, mas na posição moral dela. Por isso que eu acho que, independente do seu posicionamento político, você pode ser cristão. Porque o que interessa não é se você acha que a droga tem que ser liberada ou não. É que você não queira que a pessoa perca o domínio próprio da vida dela para qualquer coisa, seja droga, seja televisão. Então, olha só, você tá com essa vontade sua está no nível moral, não no nível político. Não que você queira proibir a novela das 8 porque ela escraviza as pessoas, não que você queira proibir as drogas porque elas escravizam, mas você não quer que ela entre nessas coisas porque elas tiram o domínio próprio, que é um dos frutos do espírito, inclusive. Do mesmo jeito, você vê que, por exemplo, até conservadores são a favor da união estável no civil para casais homossexuais, mas eles moralmente são contra. Da mesma forma, um liberal, ele pode ser a favor das pessoas poderem usar drogas, mesmo sendo contra moralmente, porque ele acha que o Estado não tem esse poder, essa autoridade de determinar o que você vai ou não fazer. Para finalizar, pessoal, eu gostaria de falar para vocês que apoiar a legalização de alguma coisa não significa concordar com ela moralmente. Nós podemos ser cristãos e ser de esquerda, que é uma visão econômica, e também ser até talvez mais liberais, que é uma visão mais de direito individual, porque o mais importante é o seu código de conduta moral. Sabe, o próprio Jesus falou que o reino dele não é dessa terra, então a sua visão política é mais cidadã do que cristã. Entendeu? É claro que uma coisa vai influenciar na outra, mas não necessariamente se você é a favor da legalização de uma coisa, significa que você faz apologia e acha aquilo certo. Beleza, essa é a minha opinião. Comenta o que você acha aí. Eu acho que ficar patenteando o cristianismo para direita ou para esquerda é um vacilo do caramba. Beleza? Valeu, pessoal, obrigado, um abraço, até a próxima.